Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. Graças a Deus. Lucas, capítulo 1, 26, 27 e 28. Diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Querido Jesus, que essa palavra seja para a tua glória, somente para a tua glória. Que assim seja. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem, meus amados. Esse texto que nós lemos aqui, esses versículos que nós lemos aqui do Evangelho de Lucas, está nos falando quando o anjo Gabriel foi falar com Maria, para dizer que ela estava a ponto de ser a mãe do Salvador do mundo. Amém? E algumas pessoas acham, a gente vê, às vezes, na televisão, em podcasts, em entrevistas, a gente vê certas pessoas que dizem assim que foi impossível que o Senhor Jesus tenha nascido de uma virgem. Mas quem fez esse relato aqui, e está também em todos os outros evangelhos, esse aqui que nós lemos foi Lucas, que ele era um médico. E um dos pontos, então, que faz com que essas pessoas que não acreditam que o Senhor Jesus nasceu através de uma virgem, um dos pontos, então, que nós podemos afirmar é esse: Lucas era médico. E ele sabia muito bem como era o nascimento de uma criança, como era para uma mulher ficar grávida. E ele relatou aqui que essa mulher chamada Maria, do qual nós não temos nada contra ela, porque alguns pensam, os evangélicos, os crentes, os cristãos são contra Maria. De jeito nenhum. Um dia nós vamos encontrá-la lá na glória e vamos poder dar um abraço nela e dizer: que maravilha que você aceitou o plano de Deus na tua vida, para que o nosso Jesus pudesse nascer, né? O que nós não acreditamos é que ela possa fazer milagres, porque não pode, ela era uma pessoa igual a nós, e que ela não pode salvar a nossa alma. Ela precisou do próprio Filho dela, Jesus Cristo, para ser salva. Mas nós não temos nada contra a pessoa de Maria. Ela foi uma mulher bendita de Deus. E graças a Deus pela vida dela. Mas algumas pessoas então acham que é impossível que Maria tenha engravidado através do poder do Espírito Santo. E com isso cometem uma blasfêmia contra o Senhor, porque é pecar contra a santidade de Deus. E como eu já disse, então, Lucas relatou aqui, e ele sabia muito bem o que era isso, porque ele era médico, então ele sabia que uma mulher só poderia engravidar sendo virgem através da ação do Espírito Santo. E outra coisa também que nós podemos observar é que Lucas, ele conversou
né? Ele teve o cuidado de conversar com a própria Maria. Quem sabe você diga assim, capaz, pastora, por que não? Eles eram do mesmo tempo. E a história da igreja nos diz isso, que ele conversou com Maria, a tradição, né, da igreja nos sustenta isso, que ele conversou com Maria sobre o que ele registrou aqui nesses versículos que nós lemos. E ela com certeza contou, né? Como foi maravilhoso ser usada por Deus para que o Salvador do mundo pudesse vir através da vida dela. Então esses dois fatos já nos levam a crer, né? Eu sei que você crê, você tem fé, eu também não duvido nem por um minuto. Mas para aquelas pessoas que duvidam, né, que Jesus tenha nascido através de uma virgem, e quem sabe você diga, mas ninguém duvida. Duvidam sim, por incrível que pareça, até pastores duvidam disso. E Lucas, então, ele fez, né, essa afirmação através dos versículos que nós lemos, porque Maria contou para ele, então, como que tinha acontecido, que foi o que nós lemos aqui, que um anjo chamado Gabriel foi falar com ela e deu esse anúncio para ela. Agora, por que eu estou te falando a respeito de esse evento, né, desse fato? Porque hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre as maneiras ou os métodos incomuns que Deus usa para falar conosco. Veja só, uma das melhores maneiras de nós conhecermos a vontade de Deus é conversando com Ele. Vocês concordam comigo? Amém? Conversando com Ele. E para conversar com Deus, nós temos que ter intimidade com Deus, ou seja, nós temos que querer estar perto dEle. Então esse relacionamento que nós temos que ter com Deus faz com que haja um diálogo. O que é um diálogo? É uma conversa entre duas pessoas. Então, entre eu e Deus, entre Deus e eu. Não é um monólogo onde só uma pessoa fala, mas é um diálogo. E essa maneira, então, que Deus usa muitas vezes para falar conosco, acontece de várias formas. Aqui no caso, para Maria, foi através de um anjo. E não foi somente para Maria, mas Zacarias também foi avisado por Deus do que iria acontecer com a esposa dele, a Isabel, através do mesmo anjo, anjo Gabriel. Por quê? Porque esse anjo Gabriel é o que dá as boas novas, é o que anuncia, é o que vem dar os recados de Deus. Mas não necessariamente que você e eu precisemos ver esse anjo para que ele venha nos dizer o que é a vontade de Deus. Deus usou essa forma no Antigo Testamento. Pode usar hoje ainda? Claro que pode. Mas não tem mais necessidade, porque hoje o Senhor fala conosco através da sua palavra. Mas Deus falou com algumas pessoas na Bíblia através de anjos. E esse anjo, então, aqui que anunciou para Maria, chamado anjo Gabriel, ele também falou para Zacarias. E Zacarias, então, o pai de João Batista, quando o anjo foi anunciar para ele, né, falar para ele que a Isabel iria dar à luz, ele duvidou. Porque eles já eram velhos e a Isabel era estéril. E ele duvidou, aí o que o anjo falou? Por causa do que tu duvidou, você vai ficar mudo até a criança nascer. E isso acontece com muita gente hoje também. Deus fala, Deus mostra, mas a pessoa duvida. Outro caso de ali ela não duvidou, mas ela riu, foi Sara. Quando o anjo falou para Abraão que a Sara também ia ter um filho, já em idade avançada e também estéril, né? João Batista foi no Novo Testamento, mas Sara foi lá no Antigo Testamento.
E a Sara riu. Ela riu. Porque ela pensou assim, mas eu, nessa idade, com 90 anos, posso ainda ser mãe? Então ela riu. Zacarias duvidou e Sara riu. E daí eu digo assim, e você? Quando Deus fala com você, qual tem sido a tua reação? Você tem duvidado, como Zacarias? Você tem rido, como Sara? Ou você tem acreditado? Então Deus fala de muitas formas. E a primeira então que nós estamos vendo aqui é através de anjos. Eu não vou estar lendo os versículos para que a mensagem não fique muito longa, mas você pode conferir depois na tua casa. Isso que eu estou te falando aqui está em Gênesis 18, do 9 ao 15, em Gênesis 32 e em Lucas 1, 13 ao 30 e 2, 10 também. Então veja só, Deus usa várias formas para falar conosco. E às vezes a gente diz, ai, por que Deus não fala comigo? Deus sempre fala, mas nós muitas vezes é que não queremos ouvir, né? Uma outra forma de Deus falar e que Ele usou muito na Bíblia, essa forma aqui, é através de sonhos. Sonhos. Como assim, pastor? Eu vou dormir, tenho um sonho e é Deus que está falando comigo? Não necessariamente todo sonho é vindo de Deus. Mas aquele sonho que vem de Deus, você não tem dúvida. É nítido, é claro. Você tem o entendimento, você compreende facilmente o sonho. E os sonhos, então, no Velho Testamento, nós temos aqui o exemplo de Jacó. Quando estava fugindo do seu irmão Esaú. E no deserto, né, foi descansar, foi dormir à noite. E ele sonhou então, ele tinha colocado uma pedra por travesseiro. E ele sonhou que estava vendo uma grande escada e anjos descendo e subindo por aquela escada. E quando ele acordou, então, ele deu graças a Deus, fez um voto com o Senhor e começou a chamar aquele lugar de Betel. Então veja só, sonhos. Jacó, sonhou, José sonhou, teve muitos sonhos. José era perseguido pelos seus irmãos por ciúme e também porque ele sonhava e ele contava os seus sonhos. Então teve um dia que ele sonhou e ele contou para os irmãos e para o pai dele também o seu sonho, o pai Jacó. E ele disse que sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas estavam se dobrando perante ele, reverenciando ele. E com isso então aumentou o ódio dos irmãos, e aí vocês conhecem a história de José, que foi vendido pelos irmãos e da prisão saiu para ser governador do Egito. Então Deus usa sonhos para falar. E quando José, ainda antes de se tornar governador, ele estava preso, ele interpretou também o sonho do padeiro e do copeiro do faraó que estavam presos com ele. Ele interpretou os sonhos e aconteceu justamente aquilo que ele falou. O padeiro foi enforcado e o copeiro voltou a servir vinho para o faraó, dentro de 3 dias. Então Deus dá sonhos. E várias outras pessoas, né, que também tiveram sonhos na Bíblia. Mas vamos lembrar aqui também, então, de José, o esposo de Maria, o pai adotivo, podemos dizer assim, de Jesus, né? Que quase ninguém fala de José nas pregações, quase ninguém liga para José. José foi só um homem que cuidou da Maria e depois morreu e pronto. Não. José foi um homem grandemente usado por Deus. E Deus se revelou a ele também com sonhos. E
ele sonhou então, né? Porque quando Maria apareceu grávida então do Espírito Santo, e as mulheres naquele tempo, quando engravidavam fora do casamento, eram duramente castigadas, então provavelmente ela teria que mendigar dali para frente para conseguir o seu sustento, porque ninguém mais ajudaria uma mulher que engravidou solteira. E o José então tinha pensado em abandoná-la, porque eles eram apenas noivos. E o que é que aconteceu? Deus deu um sonho para ele. E no sonho, o anjo também falou: não tema em receber Maria por tua esposa, porque o que ela está esperando é do Espírito Santo. O bebê que ela está esperando é do Espírito Santo. Então ele também falou em sonhos com José. E novamente falou com José quando Jesus nasceu, então, e eles tiveram de fugir para o Egito, porque Faraó, o rei Herodes queria matar todas as criancinhas, porque se sentiu ameaçado, porque nasceu o rei dos reis. Mas Deus avisou novamente para José: pega Maria e o menino e vai para o Egito. Foge para o Egito. Então, através de sonhos. Eu poderia falar muitas outras coisas aqui. Os astrólogos também, né? Que foram, os astrônomos, não astrólogos. Astrônomos que estudavam astronomia. Astrólogo é de astros, de signo. Isso não existe para cristão, tá? Você não tem signo, eu não tenho signo, nós temos Jesus. Amém? Mas aqueles que estudam, então, né, faltou a palavra. Os astros. É correto. Estudar sol, lua e estrelas não é errado. E eles, então, também foram avisados por Deus que Jesus ia nascer. Eles foram até onde Jesus nasceu. E muitos acham que esses que são chamados de magos foram até onde Jesus estava, na manjedoura, que tinha acabado de nascer. Não é verdade? Eles encontraram Jesus quando Jesus já tinha 2 anos de idade, já estava em casa com Maria, não mais na manjedoura. Mas depois disso, então, Deus também os avisou em sonhos, para que eles não voltassem pelo mesmo caminho, porque Herodes queria matá-los. Então, estou dando aqui um resumo, assim, de sonhos, né? De maneiras que Deus fala conosco. Então Deus pode falar com você através de sonhos. Com certeza, alguém aqui já recebeu um sonho de Deus. Eu não falo isso para me engrandecer, longe de mim isso, mas Deus fala muito comigo em sonhos. Então é possível hoje ainda nos nossos dias. Você pode ter um sonho de Deus, que vem de Deus. Agora também tem aquele sonho, né, meus amados, que é sonho de barriga cheia, que você come lá uma baita de uma feijoada antes de dormir, vai dormir com a barriga pesada, e daí tem um sonho ruim e diz que foi Deus que te deu aquele sonho. Não, daí não foi. Tá? Quando o sonho é de Deus, você sente uma paz maravilhosa. Mesmo que as notícias no sonho não sejam boas, mas você sente que aquilo vem de Deus, vem com uma direção, vem com uma paz. Você acorda sabendo que Deus te visitou em sonhos. Alguém aqui já passou por isso? Amém, graças a Deus. Então, Deus pode falar através de anjos e de sonhos. No Antigo Testamento, Deus também falou através de uma escrita na parede. O que é isso? Quando o rei Belsassar estava fazendo um grande banquete e usando dos utensílios do templo que eles tinham roubado, né, levado do templo de Jerusalém até a Babilônia. Ele estava usando as taças do templo, taças de ouro, utensílios então. E aquilo estava sendo muito uma blasfêmia diante do Senhor. E Deus fez com que uma mão aparecesse e escrevesse na parede, dando um recado para ele. Que recado era esse? Que naquela noite ele morreria e o reino dele
acabava. Então Deus fala de várias formas. E mesmo assim tem gente que diz, ai, Deus não fala comigo, fala com todo mundo, mas não fala comigo. Outro caso que Deus falou também, que nós podemos usar como exemplo, foi com Balaão. Deus aqui usou uma jumenta para falar. Uma mula. Deus colocou as palavras na boca daquele animal para falar com Balaão. Porque Balaão era um profeta, podemos dizer que era como se fosse um pastor de hoje em dia. Mas que ele fazia somente o que lhe interessava e o que lhe dava lucro financeiro. Então Balaão, Deus repreendeu ele várias vezes e ele não quis ouvir. E a palavra de Deus nos fala em Provérbios que aquele que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, será quebrantado de uma forma surpreendente, rápida, sem que haja cura. O que é isso? Aquele que não se dobra diante de Deus. Cerviz é a nossa coluna vertebral. Então aquele que não se dobra diante de Deus, ou seja, aquele que não reconhece a autoridade de Deus na sua vida, será quebrantado sem que haja cura. E com Balaão, então, ele era tão desobediente, ele era tão blasfemo, ele ensinou o rei Balaque a fazer coisas para que Israel caísse em pecado. E ele só visava o dinheiro, ele queria dinheiro. E Deus usou uma jumenta para falar com ele. Já que ele não ouvia os conselhos de Deus, Deus fez com que a boca de uma mula se abrisse e falasse com ele. Você já imaginou que coração duro tinha esse homem? Que Deus precisou falar através de um animal? Ah, pastora, mas isso é possível? Claro que é possível. Se Deus quiser, Ele fala através de uma pedra. Ele pode todas as coisas. Então nunca endureça teu coração. Porque Deus fala com você e comigo todos os dias, você pode ter certeza disso. Mas quando nós endurecemos o nosso coração, Deus vai ter que agir de uma forma assim extraordinária para ver se te chama a atenção. E foi o que aconteceu com Balaão. Então ele precisou usar uma jumenta. Imagine só. E quantas vezes será que Deus já tem falado no teu coração e você tem dito, isso é bobagem, isso não é coisa que Deus iria requerer de mim, que Deus iria pedir que eu fizesse, isso é coisa da minha cabeça. Ah, é? Coisa da tua cabeça? Tem gente que se o próprio Jesus viesse em pessoa física, na frente da pessoa e dissesse, não faça isso, ou faça isso, a pessoa ainda ia querer mudar a ideia de Jesus. Iria querer dizer, não, Jesus, capaz. Fazer que nem Pedro fez, né? Que Jesus estava falando que ele iria morrer crucificado, que ele iria ser crucificado. E Pedro então disse o quê? Pare, mestre. Pedro chamou Jesus assim num cantinho e disse assim, pare com isso, mestre. Onde é que já se viu você ficar falando essas coisas? Os outros vão se entristecer. Então ele tentou mudar os pensamentos de Jesus. E tem gente hoje nos nossos dias que faz até pior. É capaz de querer corromper Jesus e dizer, te dou um dinheirinho. Mas não exija que eu faça isso. Só que graças a Deus, Jesus não se corrompe. Né? Amém? Então o que está precisando para você ouvir a voz de Deus? Ah, pastora, você não sabe se eu não estou ouvindo. Eu não estou falando diretamente para você, a tua situação. Eu não conheço a tua vida. Deus conhece, eu estou falando no geral. Que tem pessoas que não querem ouvir a voz de Deus. Mas se for preciso, Deus te quebra no meio para fazer você ouvir a voz dele. Se for preciso, Deus usa um cachorro que está ali na rua, que todo mundo toca, porque ninguém gosta dos coitados dos bichinhos. Deus vai fazer aquele cachorro falar com você. Já imaginou isso? Para, de repente, chamar a tua atenção. Porque Deus fala através da palavra, Deus fala através de pessoas, Deus fala através de sonhos, de aparições de anjo, que essa não é mais tão comum nos nossos dias, mas que ainda pode acontecer. Mas a pessoa não muda. Quantas são as vezes que Deus diz para você, chega, acabou, pare com isso. Mude enquanto é tempo.
Hoje é dia de arrependimento, amanhã não sabe se está vivo, mas a pessoa não... Ó, tô nem aí. Você quer que Deus use um cachorro para falar com você? Um cavalo, uma mula também? Então Deus falou até através de um animal. Com o povo de Israel. Com o povo de Israel, Deus falava direto através da vida de Moisés. Mas ele também usou colunas de nuvem e de fogo. Deus fez com que o povo fosse dirigido no deserto por uma coluna de nuvem e uma de fogo. Ou seja, de dia a nuvem para proteger do calor do deserto. De noite o fogo para aquecer no frio do deserto. Então isso tudo era a voz de Deus dizendo: eu estou protegendo vocês. Eu estou guardando vocês. Está muito quente, eu mando uma nuvem para refrescar. Está muito frio à noite, uma coluna de fogo para proteger e aquecer vocês. E quantas vezes Deus faz essas coisas para nós? Deus nos dá tanto carinho. Deus quer que nós possamos enxergar, irmãos, as coisas que Deus faz a cada dia por você. Mas você de repente só faz aquilo que o Felipe falou durante o louvor. Você só murmura, só murmura, só murmura. E em cada murmuração que sai da tua boca: porque eu não gosto dessa casa, porque eu não gosto dessa mulher, porque eu não gosto desse marido, porque eu não gosto desses filhos, porque eu não gosto dessa igreja, porque eu não gosto dessa cidade, porque eu não gosto desse povo, porque eu não gosto disso, não gosto daquilo. Tu está adorando o diabo. Ao invés de agradecer porque Deus te deu uma casa, porque Deus te deu uma família, porque Deus te deu uma cidade para morar, porque Deus te deu um trabalho, aí você diz: ixi, que trabalho mais sarna, que patrão mais terrível. Eu já falei aqui esses dias: não está contente com o teu emprego? Saia, tem 500 querendo. Mas não fique falando mal. Quando você fala mal, você está amaldiçoando o teu emprego. E daí culpa a Deus porque nada está dando certo para você. Culpado é você. Mas tem gente, como eu falei antes, Jesus pode descer em pessoa, chamar a atenção e dizer: não faça mais isso, não fale mais isso, não pense mais isso. Mas a pessoa ainda vai dizer: não, Jesus, vamos conversar de pertinho. Aí não dá, o senhor está querendo muito de mim. E Jesus cuida de nós assim, de um jeito tão especial. Comece a observar as coisas que Ele faz por você todos os dias. Já falei aqui também há uns dias atrás, mas vou repetir. Você já agradeceu a Deus porque você pode ir no banheiro sozinho? Porque você não precisa de ninguém te carregando para te levar no banheiro, para te dar banho, para te trocar de roupa, para te pôr deitar. Você já agradeceu a Deus por isso? Mas é só murmuração, é só murmuração, é só murmuração. Ai, tenho que levantar. Ih, agora vou ter que tomar banho. Ai, agora vou ter que sair de casa, vou trabalhar. Ou quando está em casa: ui, só fico em casa, não sei como é que aguenta ficar dentro de casa o dia inteiro. Que isso? Nunca está nada bom. Nunca está nada bom. Mas é Jesus quem dá as coisas para nós. É Ele quem cuida de nós. Você já parou para pensar que cada fio de cabelo que você tem na cabeça foi Jesus que te deu? A não ser os irmãos que já estão carecas, né? Mas daí foi Ele que fez cair para você ficar mais apresentável. Não é? Tô brincando, tá, irmãos? Mas até da tua careca agradeça a Deus. Só um exemplinho aqui para você rir. Você já parou para pensar que cada copo d'água que você toma durante o dia foi Jesus que te deu? Foi a graça de Deus? Ou você abre a tua torneira, sei lá, pega a tua água na garrafinha, na geladeira, sei lá, e diz assim: ai, só tem água para beber. Só água. Tá, mas e se não tivesse água? O que você ia dizer? Só tem água para beber.
E quantos que não têm? E quantos que estão no inferno nesse exato momento, que murmuraram a vida inteira e agora estão lá sem uma gotinha sequer de água? Mas só reclama. Só reclama. E Deus cuida de nós de uma maneira tão especial. Que nem Ele fez com o povo de Israel. Protegia do calor de dia e esquentava à noite. E Ele faz isso para nós também. Agradeça a Deus porque você pode caminhar, sair da tua casa e vir na igreja. Pelas tuas próprias pernas. Outra coisa que Deus também usou para falar no Antigo Testamento. Com Jonas. Jonas foi engolido por um grande peixe. Aí parece que é historinha para criança, né? Mas não é. É verdade, aconteceu. Deus preparou um grande peixe. Provavelmente uma grande baleia. Provavelmente, porque ninguém sabe qual foi esse peixe. Mas daí alguns que olham assim vão dizer, mas por que Deus foi tão mal, permitiu que Jonas fosse engolido por um peixe? Quem pensa assim é porque só vê o lado ruim da história. Porque na realidade Deus permitiu que Jonas fosse engolido por um peixe para salvar Jonas. Porque ele tinha sido lançado ao mar, ele ia morrer afogado. E o que Deus fez? Mandou esse grande peixe, engoliu Jonas e salvou a vida de Jonas. Então, se for preciso que Deus faça isso com alguém, não sei, né? Espero que daí a pessoa comece a verificar e a observar o cuidado que Deus tem. Então, Deus não mandou o peixe para matar Jonas, Ele mandou o peixe para salvar Jonas. E Deus fala também verbalmente, irmãos. Como assim? Deus falou com Abraão, falou com Moisés, como face a face. Verbalmente, a voz de Deus, Deus falou diretamente com a pessoa. Deus, o Pai, falou também diretamente com o seu filho Jesus, quando ele estava sendo batizado por João Batista. Ele disse, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, que me dá muita alegria. O Pai falou isso de Jesus. E se nós somos cristãos e nós temos que ser parecidos com Jesus, será que o Pai, quando olha para nós, fala isso? Esse é meu filho amado que me dá muita alegria? Será que Deus fala isso de você e de mim? O que será que Deus fala quando olha para nós? É você e Deus, pare para pensar. O que você tem feito para dar alegria para Deus? O Felipe também falou, e nós nem não tinha conversado, né? Nem sabia que eu usar esse mesmo exemplo aqui. Mas nós não podemos fazer nada para que Deus se impressione conosco. Deus não se impressiona se você tem muito dinheiro. Deus não se impressiona se você anda num carro zero. Deus não se impressiona se você é loiro, se você é moreno. Deus não se impressiona se você é jovem ou se você já é idoso. Para Deus isso não é nada. E tem gente que acha que pode dobrar a Deus, pode negociar com Deus. Quem pode fazer isso? Ninguém. Mas tem gente que tenta. E Deus está falando através da sua palavra, verbalmente. E de Jesus ele disse isso. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Também falou com Paulo. Irmãos, Deus fala com quem quer ouvir Ele.
Quem sabe você diga assim, ai, mas quem sou eu para Deus falar comigo? Quando você reconhece que não é nada, aí sim Deus vai falar com você. Agora, se você se acha o tal e diz, porque se Deus falar com alguém, tem que ser comigo. Olha aí o que eu tenho. Olha minha inteligência. Olha minha postura. Olha meus cargos na igreja. Deus nunca vai falar com uma pessoa assim. Porque Deus detesta a soberba. Estão entendendo, irmãos? Quando você reconhece que você não é nada, que você nunca pode impressionar a Deus, aí Ele fala com você. Mas se não, a pessoa vai levando assim, ó. Eu preguei aqui alguns cultos atrás, vou repetir também. Quem sabe se diga, pastor, você repete, repito e repito e repito para vocês gravarem bem, porque Paulo diz que ele repetia a mesma mensagem várias vezes. Então eu também repito. Se Deus chama a nossa atenção é porque Ele nos ama. Aquele que Ele larga de mão, vá viver. Acha que pode tudo, então se vire. É isso que Deus faz. Então quando você for repreendido por Deus, dê graças a Deus, porque o Senhor te ama. E tem você como filho. Você repreende os teus filhos, então Deus repreende os dele, que somos nós. Amém? Então ouça Deus falando com você. Pastora, mas como que eu posso ouvir? Como que eu vou entender que é Deus falando comigo? Irmãos, nós vimos aqui que Deus usou até uma jumenta. Quantas são as vezes que você vê uma criança sorrindo e você não dá a mínima? É Deus mostrando como Ele é misericordioso. Sabe por quê? Porque no inferno não vai ter sorriso de criança para alegrar ninguém. E quem não ouve a Deus e não quer viver para Ele, o lugar dessa pessoa, infelizmente, é o inferno. Então você tem ouvido a Deus? Irmãos, não adianta você sair de casa e vir na igreja se você vem e volta para casa do mesmo jeito ou pior do que quando você saiu da tua casa para vir para a igreja. Você não permite que Deus fale com você, você não ouve a voz de Deus, você não para analisar o que Deus está te mostrando através da palavra. Mas fica ali, ó, celular. Eu geralmente fico lá em cima na galeria, né? Não estou aqui vigiando ninguém, tá, irmãos? Mas a gente observa sem querer. Lá de cima a gente vê as pessoas aqui embaixo. Vamos fazer de conta que é o celular. A palavra está sendo pregada e a pessoa está... E manda mensagem. E aí? Daí sai daqui e diz, eu fui no culto, mas Deus não falou comigo. Deus não fala com ninguém, essa igreja não é abençoada. A igreja é abençoada, mas você não é, porque você não quer ouvir a Deus. E daí? Eu hoje fui no culto e nem lembro o que foi pregado. Claro, não prestou atenção no que Deus quer falar. Outra forma que Deus falou com Moisés também foi através do fogo na sarça ardente. Se for preciso, Deus faz isso com certas pessoas também. Vai pegar fogo num matinho ali, num arbusto ali fora, mas que não queime, para ver se a pessoa vai se atentar a dizer, é Deus. Porque tem muito que se diz cristão hoje que não crê em Deus. Acha que Deus só agiu lá no passado, no Velho Testamento, agora não. Agora os tempos são modernos. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então não quer dizer se o tempo é moderno ou não. E o tempo não é moderno. O nosso tempo está sendo... Vou usar uma palavra bem dura aqui para ver se você se acorda. O tempo de hoje está endemoniado. Eu e o Felipe sempre brincamos, quando eu digo assim, né, que a gente vê alguma coisa absurda, a gente diz, o diabo está endemoniado. O diabo está endemoniado. O tempo hoje não é moderno. O tempo hoje é anti-Deus.
Vocês sabem que eu sempre preguei e prego muito contra a teologia da prosperidade. Venha para a igreja que você vai ficar rico. Venha para a igreja que nada vai te faltar. Venha para a igreja que você vai ser curado. Venha para a igreja porque você vai melhorar de vida. Sabe o que é que o evangelho verdadeiro diz? Venha para a igreja que você vai sofrer. Mas você vai ser salvo. E a teologia da prosperidade hoje está sendo substituída lentamente pelos pregadores coach. Quem são os pregadores coach? Aqueles pregadores assim que mandam uns videozinhos assim, aqueles videozinhos curtos, geralmente são coach. Não todos, né, irmãos? Não todos, mas geralmente alguns, a maioria é. Vá que você consegue, faça, você pode, você é o tal, você vai conseguir, você vai vencer na vida. Jesus não veio para deixar ninguém rico. Jesus veio para salvar a tua alma. Então está sendo pregado um falso evangelho. Um falso evangelho. Ah, pastora, mas se eu aceitar Jesus eu vou sofrer, então eu não quero. Então não sofra aqui, mas sofra eternamente daí no inferno. E o sofrimento que Jesus diz que nós vamos sofrer aqui, é que nós vamos ser humilhados, nós vamos ser envergonhados, por causa do nome dele, porque vão chamar nós de louco. Que eu já estou bem acostumadinha de ouvir essa palavra, mas, né? Graças a Deus, porque me chamam de louco e não me chamam de pregador de teologia da prosperidade. Eu prefiro ser chamada de louca do que ser chamada de quem prega só dinheiro. Então Jesus fala, e ele está falando, mas muitas vezes a pessoa não quer ouvir. E conosco hoje, então, ele fala através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus. Jesus é o motivo da nossa existência. Jesus é o motivo da nossa salvação. Jesus é o motivo da nossa alegria. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa cidade forte. Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa salvação. É Jesus. É Jesus. Vê se os teus amigos vão te ajudar na hora que você estiver indo para o inferno. O teu trabalho vai salvar a tua alma. O teu dinheiro vai salvar a tua alma. As tuas conversas imorais. Pastora, aqui é todo mundo cristão. Não, nem todo mundo aqui é cristão. Alguns são crentes. Por quê? Porque ainda não mudaram de vida. Vem na igreja o dia que tem que trazer o dízimo. Ah, hoje eu vou lá, vou entregar meu dízimo, porque daí o resto do mês Deus me garante que eu vou ter vitória. A vitória é se você for salvo. Se não, você pode ser a pessoa mais milionária do planeta. Não tem Jesus? Você é a pior, o mais miserável de todos. Mas Deus fala, Deus fala, Deus fala. E Deus falou e fala conosco através de Jesus hoje. Mas as pessoas não estão nem aí. Elas apenas são admiradoras do Evangelho. Eu vou repetir aqui uma historinha que eu contei já faz um tempo aqui. Já repeti várias vezes também, mas vou repetir hoje de novo. Vocês vão lembrar que eu já contei isso aqui. Sabe aquele sanduíche que você faz com bacon e com ovo? Quem é que já lembrou desse exemplo? Amém. Já falei várias vezes esse exemplo. Para nós fazermos um sanduíche que tenha ovo e bacon, precisamos de algumas coisas, né? Precisamos do bacon e precisamos dos ovos. Mas tem gente nas igrejas hoje e diante de Deus que são como esses ingredientes aqui desse sanduíche que nós vamos fazer.
Por exemplo, o bacon, ele não está só envolvido com o sanduíche, ele está comprometido. Por quê? Porque o porco precisou morrer para ser feito o bacon. Entendido? Amém? E o ovo? O ovo está só envolvido, porque a galinha não precisou morrer para nos dar o ovo. Então tem muita gente na igreja que está só envolvida. Ah, eu acho bonito, vou lá ver cantar, vou ouvir uma palavra, de repente saio de lá com meu ego assim mais amaciado, porque vai me dizer que eu posso todas as coisas, que eu posso fazer isso, que eu posso fazer aquilo, que eu não preciso me arrepender. Então eu vou lá. É o ovo, a galinha, só está envolvido, só frequenta, mas nunca se comprometeu com Jesus. O bacon é comprometido, porque ele precisou morrer. E para nós sermos comprometidos com Jesus, nós precisamos morrer. Morrer para o mundo, morrer o nosso eu todos os dias, para viver para Ele. Não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Ficou entendido então esse exemplo do sanduíche? Comprometer-se é uma coisa, envolver-se é outra. Não esteja só envolvido, esteja comprometido. Se comprometa com Jesus. Jesus, eu quero o Senhor, não importa o que eu passar nessa vida, não importa se eu sofrer, não importa se eu precisar morrer pelo teu nome, mas eu quero morrer. Se for preciso morrer por Jesus, eu quero morrer. Mas não seja só envolvido. O envolvido é aquele que quando vem a tribulação, quando vem o problema, murmura, murmura, murmura e cai fora da igreja. Esse estava só envolvido. E se fosse só cair fora da igreja, ainda era mais ou menos, né? Mas o problema é que cai fora da presença de Deus. Então, como é que está o teu coração diante do Senhor? Você é envolvido ou é comprometido? Ah, pastora, mas mesmo assim, Deus não fala comigo. É? Uma outra maneira de Deus falar conosco, esse aqui vai ser o último exemplo que eu vou dar hoje, né? Hoje. Sinais. Sinais. Jesus falou lá em Mateus 24, que muitas coisas aconteceriam quando o tempo estivesse próximo à sua vinda. As coisas estão acontecendo e o povo não está nem aí. No máximo vem lá no noticiário, a notícia, dá um medinho, mas tudo vai passar, vai se resolver. Sinais. Terremotos, maremotos, sinais no céu. Crescimento da tecnologia. O celular que você comprou hoje, amanhã já está ultrapassado. Tecnologia. Jesus falou que isso ia acontecer. Deus falou lá em Daniel capítulo 8, Deus disse que a ciência se multiplicaria. E hoje nós estamos vendo isso, é um sinal. A ciência está se multiplicando. A cada dia se encontra uma cura para uma doença que antes não existia cura. E agora, mesmo que não tenha cura no corpo físico, humano, vocês já devem de ter visto isso, saiu já em várias notícias aí. Já é o segundo transplantado no mundo de um coração que recebeu um coração de porco. O primeiro morreu, o segundo ainda está vivo. Não é a ciência se multiplicando? Mas Deus falou lá em Daniel que a ciência se multiplicaria e seria um sinal. Sinal de quê? De que as coisas estão no fim, de que as coisas estão próximas a acontecer. Jesus está voltando, vem buscar a igreja, mas o povo está dormindo. O povo está dormindo. Quer mais um sinal bem atual agora? Você com certeza já viu isso ontem, hoje. A guerra lá em Israel. Aí treme na base. Opa, é guerra? É guerra. Jesus falou que ia ter. E graças a Deus pelo que está acontecendo lá,
Porque assim está mais perto de Jesus vir nos buscar. Então não tenha medo, são sinais, é maneira de Deus falar. Deus está falando com você. Deus usa sinais para dizer: se prepare, mude de vida, se arrependa. Hoje ainda há tempo, amanhã pode não ter mais tempo. Mas as pessoas estão brincando com Deus. Jesus está voltando, meus irmãos. Conserte tua vida. Veja o que você está fazendo de errado. Ah, pastora, você fala para nós, mas você não tem erro. Claro que eu tenho, eu também sou pecadora. Eu também tenho que me corrigir. Mas tem gente que só vê o erro dos outros. Jesus falou que tem muita gente que vê só o cisco que está no olho do irmão, mas não vê a pauleira que está no olho dele. Os últimos dias nós estamos vivendo. Jesus está prestes a voltar. Como é que está a tua vida? Você tem ouvido a voz de Deus de todas as maneiras que Ele usa para falar com você? Ele quer te salvar. Ele quer me salvar, Ele quer nos salvar. E por isso Ele fala de várias formas, de várias maneiras. E agora, nos últimos dias, Ele fala através de Jesus. Jesus morreu por nós, pela nossa alma. Teu emprego não morreu por você. Pastora, mas eu preciso do emprego. Claro que precisa. E vá trabalhar até Jesus voltar. Nós temos que continuar vivendo normalmente. Mas não coloque isso como prioridade da tua vida. Não coloque um namoro, um casamento como prioridade da tua vida. Prioridade tem que ser Jesus. Conserte a tua vida. O que você está fazendo de errado? De vez em quando eu bebo uma cervejinha, pastora. Ah, é? Então fique com a tua cervejinha. E depois vá para o inferno. De vez em quando eu conto uma mentirinha, pastora. Continue contando. Está tendo filhos com o diabo. O diabo é o pai da mentira. Então quando uma pessoa mente, está tendo um filho com o diabo. Ah, pastora, de vez em quando eu... sei lá... canso no casamento, quero dar uma olhadinha para outras pessoas. Ah, é? Faça isso. Você e ela vão juntinho de mão dada para o inferno. Conserte a tua vida, meu irmão. Se você só vive junto, conserte a tua vida, case, arrume tua vida. Jesus está voltando, gente. E aí? Daí não adianta chegar diante de Deus e dizer assim: ninguém me avisou. Deus vai dizer assim: tal dia, tal hora, lá naquela igreja, aquela que vocês chamavam de louca, disse isso, isso, isso e aquilo, mas você não quis ouvir, que eu estava falando com você. E aí? Oportunidade Deus dá. Salvar, Ele quer salvar. Vai da tua decisão. Jesus está voltando. Ah, pastora, de vez em quando eu só gosto de assistir um filminho pornô. Mas eu assisto junto com a minha esposa, ou a esposa junto com o marido, né? Ah, é? Sabia que quando você assiste isso, você está tendo contato com os demônios que foram usados para fazer aquele filme? Ah, um outro filme qualquer, pastora, de terror. Mesma coisa. Mesma coisa. Está tendo contato com os demônios que foram invocados para fazer aquele filme. Gente, o que nós temos que entender é o seguinte: nós não somos desse mundo. Nós não somos daqui, então nós não podemos fazer as coisas que o mundo faz. Pastora, mas então eu vou deixar de viver. Já falei aqui também, parabéns, agora você entendeu. Não é você que tem que viver, não sou eu que tenho que viver, é Jesus que tem que viver em nós. E Jesus nunca iria assistir um filme pornô. Jesus nunca iria contar uma mentira. Jesus nunca iria lograr ninguém. Jesus não veio para isso. Né? O exemplo que eu vou dar. Jesus não veio para casar, ter filhos, não. Jesus não veio para isso, me entendam bem.
Não quero fazer a afirmação aqui que vocês não vão entender. Mas mesmo que ele tivesse vindo para ter um casamento e uma família, ele nunca iria tratar mal a sua família. Ficou entendido, irmãos? Ele não veio para isso. Ele não precisava disso. E não precisa, ele é Deus, ele é santo. Mas mesmo que fosse, ele nunca iria tratar mal a família, os filhos, a esposa, o esposo. Ele nunca iria querer dar uma olhadinha para outra pessoa. Pastora, mas daí não tem alegria de viver. A maior alegria de viver é saber que você é um salvo. A maior alegria é ter Jesus. E muitas pessoas não entendem isso porque ainda não tiveram o prazer de sentir como Jesus é maravilhoso. Não tem nada nem ninguém melhor do que o Senhor Jesus Cristo. E Ele morreu por você. Para salvar a tua alma. Então não adianta, sabe, irmãos, a pessoa ficar carrancuda, braba. Não muda. A verdade de Deus não muda. O que é. Quando você for tomar alguma atitude na tua vida, sempre faça essa pergunta: o que Jesus faria? Eu quero fazer o que Jesus faria. Se Jesus não fosse fazer isso, eu também não posso fazer. Aprenda a fazer essa pergunta. E se comprometa com Jesus. Vamos ler Jeremias 33:3? Jeremias, Velho Testamento. Trinta e 3:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ah, pastora, eu não sei fazer as coisas certas, eu não sei a atitude que eu tomar, eu não sei quando é Deus falando comigo. Olha aí a resposta. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Sabe por que as pessoas dizem que não entendem quando Deus fala com elas? Porque não oram. E essa oração, sei que vou ser criticada por isso, mas a igreja de hoje em dia, a geração de hoje, irmãos, é uma geração tão preguiçosa. Preguiçosa, eu não estou falando de você, do teu trabalho, não, eu estou falando de preguiçoso para orar. Ninguém ora. Como não, pastor? Eu oro quando levanto, eu oro antes de dormir, eu oro isso, eu oro aquilo. Aquela oração repetida, já não é nem oração, é reza. Daí está igual os religiosos. Você não recebe resposta de Deus porque você é preguiçoso para orar. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aqui está o segredo, Deus está dizendo, você não sabe tal coisa? Clame a mim, chame por mim, me pergunte e eu vou te responder. Mas isso precisa de joelho dobrado, de leitura da palavra, de oração. E o que é difícil, o povo de hoje em dia não quer fazer. Então, por isso que a teologia da prosperidade, ou os coach hoje em dia, está tudo assim, ó, lá em cima. Porque você não precisa orar. Ah, se você der o dízimo, Deus é obrigado a te responder e te devolver em dobro. Quem que disse isso? Deus nunca falou isso. Ele não precisa do teu dízimo e da tua oferta. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é o dono do ouro e da prata.
Mas muita gente acha que se der o dízimo, Deus é obrigado. Ah, se Deus não me der, então ele está errado. Quem que disse isso? O diabo. O diabo faz o povo pensar isso. Se você der o dízimo e a oferta, Deus tem que te devolver em dobro. Eu nunca li. Faz anos que eu estudo a Bíblia. Eu nunca achei isso aqui na Bíblia. Que Deus vai devolver em dobro para quem dá o dízimo. Eu achei que ele abençoa quem obedece a sua ordem de ser dizimista e ofertante. Mas esse abençoa pode ser de uma maneira que você não tenha 10 centavos no bolso. Dinheiro não é bênção. Só dinheiro, eu estou dizendo. Só dinheiro não é bênção. Mas tem gente que acha que aí coloca Deus contra a parede. Coitado de quem pensa assim. Então Deus está dizendo, olha só, clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Pastor, eu não sei o que fazer, vá orar, preguiçoso. Nossa, pastora, por que você está falando assim? Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Todas as palavras que eu estou falando para vocês servem para mim também. Mas hoje em dia as pessoas só alisam o ego das outras e dizem, continue assim. Deus é tão bom, Ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar se você se arrepender. Se não se arrepender, não perdoa. E pronto. E ponto final. É Deus que fala. Quem é igual a Deus para querer contender com Ele? Um pastor? Uma pastora? Um membro de igreja? Um desses doidos da vida por aí que andam tirando o dinheiro das ovelhas e comprando mansões, jatos, navios e não sei mais o quê? Vão querer corrigir a Deus? Ou nós, na nossa humildade, na nossa simplicidade, vamos ter a coragem de dizer, Deus, tu está errado? Quem que fala isso? Quem que pode falar isso? Tem um versículo na Bíblia que diz, pode o barro dizer para o oleiro, por que tu me faz assim? Não. Jesus está voltando. E o povo está brincando. E o povo está dormindo. E o povo está com preguiça. É mais fácil vir na igreja e ouvir uma palavra de passar a mão no pecado, porque daí eu não preciso orar. Mas olha o que Jesus diz em Mateus 7, 24 e 25. Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Quem quer mudar, quem quer viver para Jesus, faz a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? É Jesus. Então isso é viver para Jesus. E aí quando vinham as tempestades, quando vinham os problemas, quando vinham as dificuldades, quando vinha a situação difícil, não vai cair. Porque uma casa firmada em cima de uma rocha não cai com um vento, com uma chuva, com uma enchente. Agora, se fizer a casa sobre a areia, tchau. E quem é que faz a casa sobre a areia? Aquele que só quer brincar de dizer que é cristão. Aquele que tem na sua boca sempre palavras para amaldiçoar os outros, para dizer que ninguém vale nada. Aquele que só tem palavrão na sua boca. Cuidado, gente. Tire os velhos costumes. Tem pessoas que estão há anos dentro da igreja
e quando abre a boca sai um palavrão. Houve mudança de vida nisso? Não. Firme tua casa na rocha. E a rocha é Jesus. O último versículo agora para nós terminarmos. Quando eu digo estou terminando, eu ainda vou uns 10 minutos para frente, né? Lamentações 3:39. Lamentações, Velho Testamento. Jeremias e Lamentações. Aí. 3:39. Por que se queixaria o homem vivente? O farão por causa do castigo dos seus pecados? Eu prefiro a minha tradução, que diz assim, ó, deixa eu achar aqui. É a mesma coisa, mas é de mais fácil entendimento. Lamentações 3:39. De que se queixa, pois, ó homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Então tem gente que se queixa que Deus não fala com ele ou com ela. Tem gente que se queixa que Deus não faz nada para ajudar. Tem gente que se queixa de tudo, reclama, murmura, louva o diabo em vez de louvar a Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, do que você está se queixando, ó homem mortal? Se queixe dos teus próprios pecados. Teus pecados, meus pecados. Não se queixe mais dos outros. Ah, mas eu não suporto tal pessoa. Ah, é? E Deus suporta os teus pecados?